começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra, especializada em saúde da mulher e co-criadora com a minha amiga Dani, da Casa Biocer, que é um centro de estudos de trauma e de sexualidade. Que delícia isso! Arrasou! Eu sou a Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, fundadora da casa junto com Manisha, Biocer, especializada em traumas, para auxiliar a humanidade aí em educação sexual e a gente aprofundar cada vez mais nisso, porque é necessário, isso é saúde. E olha, eu acho que é a primeira vez que a gente fala da Casa Biocer aqui. Como pode? Mas, gente, é um espaço muito recente, né? Que a gente foi para essa casa maravilhosa, né? Depois olhem aqui na legenda, na descrição, dá para ir visitar a gente, para a gente bater um papo, né? Falar de projetos, de atendimentos, de cursos. Então, a partir de agora, vocês vão ouvir a gente falar muito sobre isso. E, inclusive, essa série que a gente vem fazendo sobre traumas, aliás, sobre tabus, né? Então, hoje a gente vai começar a aprofundar e bater um papo mais sério sobre isso e sair um pouco da caixa, porque quando a gente fala de tabu, né? Nossa, ninguém quer falar, ninguém quer olhar, todo mundo morre de medo, tem um monte de preconceito, né, Dani? Pois é, mas tudo isso acontece porque a gente já falou nos episódios anteriores sobre tabu, aquela coisa assim cerceada para que a humanidade não chegue a esse conhecimento. Isso tem um intuito, é óbvio, né, minha gente? E aí, hoje a gente vai iniciar assim, onde é que nasce essa história tabu, que está totalmente correlacionado com o nosso berço do trauma, que é sexualidade, infância e sexualidade. Não dá para continuar querendo criar pessoas assexuadas e depois que elas se tornem sexuadas do nada na adolescência e na fase adulta. Como? Então, como a gente já vem falando há muitos e muitos episódios, né? Provavelmente vocês já ouviram a gente falar sobre o impacto da educação, né? Dos nossos pais, da visão da nossa família ou das pessoas que nos criaram. Não precisa necessariamente ser os pais biológicos, né? E o quanto aquilo que foi plantado lá na nossa infância reflete hoje na nossa sexualidade, né? Então, hoje eu acho que a Dani vai trazer aí pra gente, né, Dani? Mas não é só lá quando a gente descobre que tem pipiu e pepeca que o negócio começa, né? Então, conta pra gente onde começa essa relação de sexualidade e infância. Eu diria assim que é muito estranho como é conduzido por proteção às crianças e por falta de educação sexual. Tudo isso acontece. É um balaio de gato enorme que a gente precisa entender. Um bebê tá ali lindo, maravilhoso, né? Na sua autodescoberta do corpo. Daqui a pouco, gente, para observar. A criança fica ali descobrindo. Daqui a pouco ela descobre um pezinho, daqui a pouco ela descobre uma mão, daqui a pouco ela começa a descobrir o corpo, colocando a mãozinha. Daqui a pouco ela fica brincando, fazendo coceirinha nos genitais. E aí daqui a pouco, assim, é sutil. Vai lá o adulto, tira a mão. Vai lá o adulto, tira a mão. Daqui a pouco a criança começa a brincar. E, gente, se a gente olha para as brincadeiras de infância, todo mundo já passou por aquela história de tipo, nossa, na infância, eu não sabia o que era o corpo humano. E aí eu ficava perguntando para os coleguinhas o que as meninas tinham no meio das pernas, o que os meninos tinham no meio das pernas, o que acontecia, o que não acontecia. Mas, e aí? Tudo isso é muito velado, tudo isso não é educado. E aí nessa história toda, a criançada vai sentindo o corpo, porque ela não é assexuada. E eu dizer isso não significa que ela a partir deste momento a gente já tem que saber o que é sexo, sair transando, não. A gente está dizendo sobre o contexto sexualidade, sobre o contexto conhecimento corporal, sobre o contexto básico humano, para que muitas coisas não vá acontecendo na infância. Sim. E aí eu te pergunto, por exemplo, você no lugar de mãe, você já viu seu filho com essa curiosidade? Como que é esse lugar? Bom, é um processo um tanto delicado, porque hoje eu tive a oportunidade, tem muita gente que ainda consegue ter uma rede de apoio,
né? Então é um corpo que acaba sendo tocado por muitas pessoas. É um processo que a gente tem que respirar fundo, porque é o avô trocando o dedo do banho, é a avó, é a tia, é a madrinha. Então, a gente vai, né, pelos históricos, ainda mais para trabalhar com sexualidade. Então, eu tento, desde sempre, fazendo pequenas introduções com ele de, olha, isso é seu corpo, isso aqui funciona para isso aqui funciona para aquilo. Desde sempre, por exemplo, ele sabe que eu menstruo e eu tento explicar sempre o que é menstruação, né? Então, essa sabedoria de ir dando pílulas que. Porque para aquela mente é difícil, né? Então, é delicado, ninguém ensina a gente de como fazer isso, não tem um manual dos pais de como falar sobre sexo desde sempre. E aí é isso, começa nessa apropriação e nesse cuidado com o próprio corpo. E é interessante que às vezes ele faz alguma coisa, ele tem 9 anos hoje, mas eu falo desde sempre, né? Ele faz alguma coisa que o prejudica e ele me pede desculpas. E aí eu sempre falo pra ele: você não precisa pedir desculpa pra mim. É pra você, esse corpo é seu e você precisa amar e cuidar desse corpo por você. Não é a mim que você afeta quando você não cuida desse corpo, né? Então eu acho que por a gente ter essa visão no Biotantra de que sexualidade é tudo, então eu tento começar por aí, pelo básico, né? Que é a apropriação do próprio corpo e entender como colocar limites naquele templo que é dele. Então, é por aí. E é muito legal te ouvir, né? Porque você vai me trazendo a concretude do que eu tô falando, né? Uhum. Por exemplo, você falou, olha, para aquela mente, como que eu vou trazer essa explicação de apropriação do corpo, sendo que criança é muito sensorial. O cognitivo dela leva um time para se desenvolver. Uhum. Gente, a gente vem falando que para o desenvolvimento cognitivo mesmo de um ser humano é até lá a casa dos 21. E olhe lá, né, meu bem? Isso aí vai longe, né? Digo, a nível de aprender, tipo, formulações, né? Uma coisa muito maior. Como para um serzinho que é totalmente sensorial, que escolhe aquela história, assim, eu vou levar um tempo lá atrás. Sabe aquela história de ficar brincando de cavalinho com a criança, de colocar a criança num cavalinho, né? Que ela fica ali pulando, estimulando a parte pélvica dela. Gente, ela tá ali pulsionando, porque ela só tá sentindo literalmente a energia vital dela, a energia sexual dela, né? E aí, enquanto os pais fecham os olhos para isso, todos aqueles que têm, de alguma forma, uma patologia, um distúrbio que a gente chama de pedofilia, estão de olho nisso. Exato. E aí, daqui a pouco, essas mesmas pessoas estão lá brincando com essa criança com um intuito já de cunho sexual mesmo, de invasão a um serzinho que não tem consciência e cognitivo ainda para isso, não entende isso. Então, por ela não receber um aprendizado sobre, olha, esse corpinho é seu, essa responsabilidade dessas cosquinhas que acontece é sua, não pode outras pessoas tocar, isso é só seu. Por isso não acontecer, ela fica vulnerável e esses casos vão acontecendo e muitos vão atrás da criança no lugar de oferecer afeto, de oferecer cosquinha, de oferecer coisas que eles já vão vendo que a criança está sentindo e está querendo, porque ela é só corpinho, ela só pulsa nisso, e aí as coisas vão acontecendo por falta dessa educação sexual. Não estou dizendo para absolver quem tem essa questão patológica aí, tá? Sim. Isso é uma responsabilidade, a gente precisa abrir os olhos para isso. Mas um dos lugares que faça com que a criança, às vezes, permita acontecer é a falta de, tipo, opa, o meu corpo realmente dá cosquinha, o meu corpo acha isso gostoso, mas eu preciso cuidar disso, tipo, ser comigo, né? Não posso sair por aí fazendo troca com os outros. Exato. E aí me vem muito o que você traz, né? Porque é de anos e anos e anos, na verdade, séculos de. Eu não vou falar sobre isso porque é uma forma de proteger,
né? A criança, não vou falar, nada de sexualidade nas escolas, que é isso? Vai ensinar as pessoas a transar e acha que está protegendo. E não, a ignorância, ela não protege ninguém, nunca, em nenhum espaço, em nenhuma idade, para começar. E aí, quando você traz isso, também me veio um outro insight, que é, muitas vezes a gente não vai para os filhos porque o nosso próprio corpo não sabe como lidar com a rosquinha, né? A amiga ou amigo, principalmente se for do mesmo sexo, toca em você, você sente uma cosquinha, o que é isso que está acontecendo? Nossa, já entra em crise, né? Vi aquela pessoa do mesmo sexo, por exemplo, e aí o mundo acabou. Então, se os pais, né, e as pessoas ali envolvidas também não estão conscientes da própria sexualidade, vai ser muito difícil cuidar de uma pessoa que está vindo aí, né? Então, eu sempre falei assim, desde quando eu comecei a entrar em crise, com casamento, com maternidade, com tudo, falei, não, eu tenho que cuidar de mim para ter sanidade para cuidar de uma criança, em todas as esferas, inclusive a sexualidade. Então, às vezes, ele chega, como recebe estímulos de toque, de afeto desde sempre, e ele pede em público, eu tenho que respirar fundo, porque dá um super medo de você estar lá fazendo carinho no seu próprio filho, né? Um denguinho ali e tal, e você ser censurado por isso. Ai, vamos respirar. Exatamente. Então, que espaço é esse, né? De, ai, mamãe, que delícia, faz aqui no pescoço um carinho, aí já fico... Peraí, que espaço é esse? Não, mas é meu filho, eu tô tocando, ele tá aprendendo o que ele gosta, o que não gosta. E, gente, um carinho aqui no pescoço pra gente é super erotizado, sexualizado. Mas pra uma criança, não, é só um corpo que falou, ai, que gostoso, toca aqui. Ai, que gostoso, toca ali. É só mais uma parte do corpo. E legal, ele aprende a dizer, tá bom, chega. Né? Então, mãe, toca aqui, pronto, já deu, já recebi o afeto que eu queria e agora você vai tocar na minha mão. E aí, beleza. Então, ele já sabe também, a partir dessa experiência, onde deu para ele, onde ele, o tempo, o time, a pressão e já era, não quero mais. Olha que delícia você falar que uma criança está podendo receber afeto. Um dos lugares dos traumas que dá permissão para vários abusos, principalmente sexuais, tá nesse vazio, nesse buraco de não ter recebido afeto. Então, a falta de um abraço, a falta de um carinho, a falta de um cafuné, a falta de tocar o corpo daquela criança, fazer uma massagem, trazer um aconchego, sabe? Uhum. É essa nutrição que vai levar para um buraco extremo de quando esse ser receber, aquilo é absurdamente tudo. Uhum. E aí ela vai assim, poxa, se aqui eu estou recebendo o alimento que mata essa fome, aqui eu vou me entregar. Sim. E aí, para onde essa criança pode estar se entregando? Exato. Porque ela ainda não sabe discernir onde está o perigo ou não. Exatamente. E aí, outra coisa, isso me leva também para um lugar de tipo... Você falou assim, poxa, como é que as coisas começam sobre a erotização? O afeto é erotizado, o afeto do pescoço é erotizado, né? Exato. Outro lugar super erotizado, vamos voltar um passo atrás, que falhou aqui no início, foi amamentação. Amamentação, exato. Como numa sociedade não pode a amamentação ser naturalizada? Porque ela é sexualizada, ela é erotizada, a tal ponto que uma criança não pode estar na sua fonte de nutrição básica. Uhum. E se tiver, tá lá, camuflada, né? Cheio de pano em cima, não conseguindo respirar, ter acesso a isso. Tipo, é uma sensação de você estar se nutrindo e é proibido, e é feio, e é errado. Então, como a gente cresce, né? Encontrando nos prazeres orais, talvez, essa coisa de, não, é errado comer, é errado beijar na boca, é errado chupar, é errado... Gente, é muita coisa, parece simples, mas não é, né? Não é, e por isso que eu tô falando, hoje é o berço do trauma sobre sexualidade por falta de educação sexual na infância. Né? E esse lugar, assim, a gente também precisa observar, por exemplo, vamos trazer, aumentar a lupa aqui, né? Quando a mãe amamenta, depois quando teve a adaptação dos mamilos, do bebê, de tudo ali, todas relatam um imenso prazer
quando isso acontece. E agora a gente vai começar a traduzir a palavra cosquinha por prazer, porque essa é a palavra literalmente. Uhum. O útero dá contrações na hora dessa amamentação, os hormônios ali estão sendo estimulados, a prolactina de alguma forma entra para dar uma estabilizada nisso. Olha como o nosso corpo é sábio. Uhum. Mas ao mesmo tempo tem uma pulsação acontecendo dentro do meu corpo quando a amamentação acontece. Então, de alguma forma, o prazer está acontecendo aqui. Quem olha em volta tem essa, vamos colocar assim, que palavra me ajuda? Essa distorção, né? Uhum. Que é sobre o olhar da amamentação. E aí vira um prazer proibido aqui dentro, vira aqui um outro olhar distorcido sobre prazer fora. Uhum. Como é que a gente arruma esse caos? Mas você vê que talvez seja a própria incapacidade da gente lidar com o prazer. Porque naquele momento, pode ter. O bebê, tem literaturas que falam, né, médicas inclusive, que o bebê tem sensações orgásticas sendo amamentados. A mãe tem uma sensação orgástica, um orgástico diferente do genitalizado, mas é um orgasmo. Quem tá vendo também é bonito. E é prazeroso, olha que cena linda, né? Você tá vendo o prazer da sua frente? Então, olha só, até me arrepia de falar, são prazeres de múltiplas formas. E é claro, se você olha, fica ali devorando aquela mãe também, super desconfortável. Não é disso que a gente tá falando, de olhar uma mãe amamentando e ficar lá se masturbando, por exemplo. Não tem nada a ver com isso. Mas é um prazer genuíno de você ver a vida acontecendo na sua frente, a nutrição, sabe? Uma série de coisas, como uma mulher é capaz de ser a única fonte de alimento de um ser, não é? Uhum. Então, é aí que a gente precisa também começar a ressignificar a palavra prazer. Porque sempre todo mundo fica cheio de dedos, né? Ah, não, mas não é aquele prazer. Não, olha, eu senti prazer de você me tocando na massagem, mas não é aquele prazer, viu? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer com todo respeito. Gente, prazer é prazer, né? Agora, prazer consentido, prazer não consentido, então essa que é a grande questão. As invasões. Então, o prazer não é o problema em nenhuma esfera, a não ser que você, né? O que você faz com essa sensação de prazer? Então, eu vejo que é mais ou menos por aí, né? E essa castração toda vai levar um distúrbio já para esse ser. Distúrbio é modo que eu trago, assim, que vai trazer consequências. Uhum. Ele já foi podado ali no prazer da amamentação. Questões, estudos muitos antigos, que diria Reich, que diria enorme pessoas que estudaram sobre sexualidade, psicologia, fala que ali já trouxe afetou esse ser de alguma forma, porque ele foi castrado do prazer básico, do inicial, da nutrição, da troca com outro ser. Então, isso já vai interferir na vida dele. Depois, fala pra mim, isso vai interferir no prazer de se alimentar, no prazer de beijar, como você falou, vai interferir no prazer oral, de inúmeras formas, vai até onde você também está entendendo. Então, é muita coisa que acontece no início da nossa vida que vai afetando a nossa vida e a nossa sexualidade. E aí você falou também sobre o observar, né? Uma criança, ela também, desse outro lado, ela é podada de ver o corpo humano. Você já prestou atenção que existem crianças que não têm acesso, por exemplo, a ver o pai e a mãe tomando banho? Sim. Porque não pode olhar? Exato. Recentemente eu vi uma lista até na internet, vamos proteger nossas crianças, nananã, não faça isso. Se você for ver a lista, a maioria delas tem um tom mais de castração e de omissão do que de proteção. Então, assim, é óbvio, se você tá lá dentro de um lar, que você vê que um pai, o padrasto, ou não sei quem, tem tendências a não saber identificar os limites, é claro que eu não vou deixar os meus filhos, né, tomando banho perto dessa, ou vice-versa. Isso é uma coisa. E isso a mãe precisa estar muito, eu falo como mãe, né? Precisa estar muito atento. Como assim mãe não vê que padrasto tá aliciando uma criança, seu filho? Então, infelizmente, ainda tem, né, dá até uma angústia de falar disso, mas tem ainda, na ilusão do amor romântico, e agora eu vou falar do amor romântico, não do romance gostosinho, mas na ilusão de um amor romântico,
do príncipe que chegou, da alma gêmea, a gente vai passando por cima de muita gente, inclusive dos nossos filhos. Então, essa mãe que tem ali seu processo como Cinderela, que quer ser salva, que quer o amor da vida, olha quanta toxicidade causa na vida dela e também quem está ao redor. Então, chega. Os filhos precisam ser prioridade, porque, é um ser humano que eu coloquei no mundo, ponto. E aí, independente, ele tem que vir antes do amor, ele tem que vir antes de qualquer coisa. Isso, eu não consigo ver outro espaço, assim. É muito legal ouvir você falar sobre a responsabilidade do que a gente está abrindo, porque é um assunto muito, muito, muito delicado, mas que pode prazer também traz essa educação sexual, também traz esse conhecimento, porque para ter prazer a gente precisa ampliar os horizontes, a gente precisa entender os bloqueios e traumas que travam a gente para não conseguir ter prazer na vida. Então, vamos lá. Se eu sou uma criança em que minha mãe não conseguiu respirar fundo, olhar todas as consequências do que é realmente educar uma criança sobre ver ela ver o corpo, ela tomar banho, enfim, ela coloca a criança em risco. Então, é um assunto que precisa trazer muito, 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 muito esclarecimento. Porque, por exemplo, se uma criança vê você de shorts, daqui a pouco você fala, olha, isso é perna, isso é joelho, isso aqui é pé, isso aqui é tornozelo. Daqui a pouco ela pode ver o pai dela ou a mãe tomando banho. Sim. Olha, filho, isso aqui é bumbum. Olha aqui, filho, isso aqui, mamãe tem genital, assim, assim, assado. Você tem dessa forma, tipo, apresentação didática do corpo humano. E aí a criança, tipo, abre um horizonte para ela e fala, uau, então é isso. Exato. E quando isso não acontece, essas portas são fechadas, né? O que vai acontecer? Ela vai por aí com a curiosidade dela, porque criança é um ponto de interrogação ambulante, Senhor amado. Tudo é por quê, cadê, como, o que ela quer saber. Ela tem fome do mundo, da vida. Ela vai poder fazer isso com coleguinhas e sem querer invadir. Exato. Ela vai poder fazer isso com pessoas que já têm um raciocínio e trazer abusos e violências, né? Então, a gente realmente precisa começar a abrir esse espaço. E hoje, nesse mês de outubro, abrindo esse espaço da criança, a gente trouxe esse assunto com essa seriedade, esse cabeção, como você fala, né? Para poder começar a clarear e trazer conhecimento para proteção real e não castração, né, dessas crianças. Por quê? Lá vai um dado muito importante. Você sabia que das crianças abusadas sexualmente, a maioria acontece no seio familiar? Acontece por mãe. Mãe não está isenta disso, ok? Exato. Acontece por pais que não estão isentos disso, pai mesmo. Todo mundo fala, é padrasto, então é por isso, é madrasta. Não, Exato. meus amores. Aquele que pariu, colocou no mundo, também comete esse tipo de coisa. Por quê? Por falta de educação sexual e por todos os distúrbios e castrações que a nossa sociedade exerceu sobre cada um. É interessante você falar, lendo sobre o livro do amor da Regina Navarro, né? Que ela vem contando sobre, desde ali da Grécia Antiga, Grécia Clássica, Roma. E aí tem uma fala que, nossa, me arrepia até de lembrar, assim, o quanto os filhos são vistos também, além da esposa, que é aquela que pare, os seus herdeiros, mas os filhos são vistos como propriedade, a ponto de gerir toda a sua existência lá, gente, século V a.C. Então, a gente ainda tá... Cada vez que eu lia, cada página eu ficava em posição fetal, né? Porque é isso. Ainda tem muito pai e mãe sendo abusivo de diversas formas, porque acredita que aquele corpo é propriedade dele. Então, se você for em alguns estados mais afastados, áreas rurais e tal, ainda traz muito disso, de filhos e filhas ser propriedade em todos os sentidos. Todos. Então, a gente precisa começar a falar, sim, de de crianças sendo cuidadas por uma comunidade, protegidas por uma comunidade. Ah, não tem essa de tipo, o filho é meu, não chama a atenção do meu filho. Não, chama sim, né? Se eu não estiver perto, se eu não estiver vendo, me ajuda, colabora. Eu não vejo tudo, às vezes escapa uma coisa ou outra. Agora, ficar nessa coisa de tipo, não, o filho é meu, eu falo, eu cuido...
é aí que a gente não consegue nem ver que aquela criança está passando por alguma situação invasiva dentro da família. Porque é meu, tá aqui dentro da minha propriedade, eu faço o que eu quiser com isso. Então, gente, século V antes de Cristo, não dá. E outra coisa, você falando sobre tomar banho, essa proximidade, essa jornada com o Tantra me trouxe uma consciência sobre a nudez muito maravilhosa, assim. Peraí, vamos respirar fundo, a outra pessoa também tem um corpo, olha só como ela também tem vulnerabilidade, esse corpo, né, tem diversas formas, diversos formatos, e sim, chega uma hora que a gente consegue ver o divino naquele corpo, mas é mais um corpo. Assim como eu tenho esse corpo. Então, eu lembro que quando o Chico, ele começou a olhar, às vezes me via tomando banho e tal, teve uma vez que ele veio e pegou no meu seio, assim, de tipo, o que é isso? Com a inocência da criança. Aí eu dei uma congelada de tipo, meu Deus, o que eu faço com isso, né? De tipo, olha, aqui é seio, aqui você mamou, aqui te nutriu, aqui não sei o quê. Então... respirar grande, sustentar e tornar isso natural é muito desafiador. Então, até hoje, quando tomo banho, às vezes eu tento, né, também preservar a minha intimidade, porque acho que também não tem que ficar super ali toda hora, escancarando. Então, tento preservar, mas às vezes ele me vê, ele dá uma olhadinha assim meio curiosa, de tipo, o que é isso? Legal. Mas eu mantenho ali a plenitude para que ele veja que, tipo, tá tudo bem, é uma mulher na sua frente e... você também pode ficar e tá tudo bem, você não vai ser invadido, não vou deixar você me invadir, a gente tá tudo bem aqui. É legal que você traz isso, que aí eu vou trazer um clarear sobre uma frase. Freud já dizia que é o olhar assexuado dos pais que transforma esse ser para o mundo. Então, o que é isso? É um olhar de não desejo sexual para essa criança, mas... isso não significa e não é um lugar de negligenciar que aquilo é um ser, que existe uma pulsação, que existe sensações acontecendo, que existe um lugar de educação acontecer sobre isso, existir corpo, regras, respeitos, limites, quem pode, quem não pode, né? E no primeiro momento, realmente, tem uma função, um professor meu de Reich. Ele era incrível, 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 o senhor Dimas Calegari, minha gratidão imensa a ele. Onde ele dizia sobre a proteção que habitava sobre como ele fazia com as crianças, assim, né? Era, olha, existe o seu campo, o seu lugar sagrado, vamos colocar assim, o seu quarto, onde você pode ter como tocar no seu corpo, como fazer cosquinhas. Cosquinhas a gente está dizendo de novo sobre prazer, mas para a linguagem da criança. Como fazer isso? Preserve-se no seu lugar, apenas neste lugar, onde você tenha o contato com o seu corpo, né? Por favor, não faça isso em outros lugares, com outras pessoas. Esse não é o espaço, esse não é o lugar. Então, há uma necessidade de proteção. Com certeza, não tenho dúvidas. Mas como fazer isso sem castrar? Exato. Como fazer isso com esse lugar de tipo, olha, é natural, mas isso é dentro do seu espaço, de você com você, né? E não de um outro lugar, tipo, vamos naturalizar todo mundo. É uma linha tênue, né? Muito. Eu falo muito para quando eu atendo mães, como eu gosto de atender mulheres, né? Que aí vem me falar que a criança já tá, sei lá, com 5 anos e essa criança ainda tá dormindo na cama dos pais e tá ocupando, às vezes, espaço do parceiro. O parceiro vai dormir em outra cama. Porque, gente, eu entendo a necessidade do ninho, principalmente nos primeiros... talvez no primeiro ano. Ainda, né? Vamos lá, primeiro ano. Se você, como doula, pode me falar depois sobre isso. Então, é realmente uma coisa de ninho, é gostosa. Às vezes, trazer a criança de vez em quando, vem aqui pro ninhozinho. É lindo, é delicioso. Só que
existe um meio campo aí de também preservar a própria intimidade com o parceiro, parceira, não deixar isso morrer, viver os prazeres ali e permitir que a criança tenha esse espaço onde você falou. Então ainda tá tudo muito bagunçado com essa coisa do apego excessivo. Eu não tô falando o apego, tem as teorias bonitinhas, né, do apego e tal, mas um apego excessivo. E até essa transferência, colocar um filho, uma filha no lugar do parceiro. Então, não vejo um espaço saudável nisso, né? Porque às vezes parece até que tá usando a criança como escudo, assim, para tipo, não, agora eu não tô afim de transar, então eu vou colocar meu filho e minha filha aqui. Mas, cara, você é um adulto, uma adulta, né? Se você não tá afim, senta e conversa com esse parceiro, fala, olha, não quero, eu quero viver meu maternário, eu quero isso e isso, eu tô precisando de espaço. Pronto, agora não, as mães vão lá e colocam a criança como escudo até. Então, tem muita coisa aí para ser trabalhada, né? Se tem. Bom, e para a gente conseguir amarrar isso, vamos lá. Há direcionamentos também necessários a se fazer com essa energia vital, com essa energia que pulsa dessa criança, que são castrados também. E aí depois existem vários veios nesse rio. Que é falar, mas aí meu filho vai ficar só nesse lugar de ter prazer, como é isso? Não, a gente está dizendo sobre educação, né, de sexualidade na infância, educação do corpo, educação do que pode, do que não pode, enfim. Mas essa pulsação dessa criança precisa, de alguma forma, ir para o mundo. Então, permita essa criança brincar, permita essa criança correr, permita essa criança dançar, permita essa criança aprender esportes, permita essa criança colocar essa energia no mundo, por favor. Porque é a forma que ela acha de extravasar essa pulsação vital. E quando isso também é castrado, ela perde prazer na vida. E, gente, vamos abrir os olhos. Tem suicídio infantil acontecendo. Depressão infantil acontecendo. Abusos sexuais acontecendo. É um mundo muito cruel acontecendo com a infância e está cada vez maior. Então, por favor, abre espaço para ela aprender, para ela conhecer, para ela viver, para ela ir além das telas de celulares e televisão. Deixa ela ir para o mundo, sentir o mundo e ter prazer. Então, você falando... Esse final de semana nós tivemos, não sei se a nível Brasil, acho que a nível Brasil, eleições para o Conselho Tutelar, né? E foi uma coisa que, pela primeira vez, eu voltei a olhar, porque teve uma mobilização de coletivos feministas na cidade, falando sobre a importância de ter um Conselho Tutelar múltiplo, de várias cabeças pensantes ali cuidando da infância, e não algo muito polarizado. E a gente sabe que os fundamentalistas, infelizmente, ainda... É difícil falar sobre sexualidade, é difícil encarar isso. Então, a gente ficou bem feliz, porque, felizmente, tiveram várias candidatas, a gente conseguiu colocar algumas candidatas importantes, com pautas importantes no Conselho Tutelar da cidade. Então, se mantenham conectados com isso, porque não dá para ser, em nenhum espaço, ser monocromático. No sentido de, olha, só uma linha de raciocínio. Essas crianças, infelizmente, também são abusadas dentro de igrejas. A gente precisa falar sobre isso. Né? Então, é até incoerente encher de fundamentalistas e pessoas de qualquer igreja, tá, gente? Eu não tô falando de uma ou de outra, mas dentro de um espaço que cuida de crianças. Então, a gente precisa de multiplicidade no conselho, na nossa Câmara Municipal, que infelizmente na cidade também está um pouco conservadora. Então, mas vamos pensar todo mundo junto. A gente entende essas pautas, as preocupações de vocês. Todo mundo quer proteger as crianças, proteger a infância, mas a gente precisa falar de pautas difíceis. A gente precisa literalmente quebrar o tabu. Exato. E olhar para trazer resolução. Não é só para, ai, que bonitinho, vamos quebrar tabu. Não, vamos discutir o problema e resolucionar o problema, né? Suspender um pouco as nossas dores, nossos traumas. Isso a gente trabalha na terapia, né? Os nossos medos mais profundos, as nossas idealizações, sonhos, enfim. Mas num espaço coletivo a gente precisa respirar grande, segurar essa nossa criança ferida e falar, vamos resolver o problema.
Então, gente, muito bom poder falar isso com vocês, né? É pesado, mas ao mesmo tempo é importante. A gente respira fundo e vai tentando entender tudo isso, né? Opa! Então, esse foi mais um episódio do Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. E aí, acompanhe a gente aqui nas redes, sininho e tudo mais, porque tá vindo outros episódios para ir complementando esse nosso bate-papo, né? Não para por aqui, não. Compartilhe, porque educação sexual, poder ter prazer é vital. Dá uma olhadinha também aqui na legenda, nossa programação, os cursos sobre traumas, nossos atendimentos, cursos de biotantra e tudo isso aí, para ajudar vocês também a entender tudo isso que a gente está falando de uma maneira bem prática, né? Então é isso.